Olá, queridas irmãs e amigas, Érica aqui de novo, do carro, agora no caminho de volta. Me permiti curtir bastante com a família esse feriado de Natal. É raro para mim poder estar com a minha irmã, então foi muito bom. Espero que todas vocês tenham tido momentos maravilhosos com as suas famílias. Hoje estamos aqui para continuar o estudo em 2 Pedro. Hoje no capítulo 2. E novamente, Pedro, ele era um cara assim, firme, que dizia o que tinha que ser dito, né? E esse é um capítulo desses capítulos assim mais duros de ouvir, mais difíceis, e que não fala de coisas bonitas e prazerosas, mas fala de coisas assim que são verdades, mas são verdades assim que doem ouvir, né? Como eu falei no capítulo 1, essa carta de Pedro foi escrita para alertar a igreja contra falsos ensinamentos que estavam rondando aquela igreja. E esse capítulo 2, então, vai ter uma ênfase maior no objetivo da carta, que é esse. Ele começa a falar, então, dos falsos professores, né, os falsos mestres que haveriam entre eles, os falsos líderes, que estariam ensinando falsas coisas dentro da igreja, né? E essa mensagem continua muito atual para os nossos dias, porque infelizmente a igreja é humana e a igreja continua a produzir falsos mestres, né? Falsos pastores que estão por aí tentando ludibriar pessoas com ensinamentos que vêm da sua própria mente, que vêm da sua própria cabeça, que às vezes têm a intenção de explorar o povo de Deus, de fazer fortuna, de ludibriar as pessoas para as pessoas darem dinheiro para sustentar o luxo deles, a vida que eles querem levar. Infelizmente, né? E a gente hoje em dia tem igrejas que estão se afastando da verdade da Bíblia e ensinando coisas que não condizem com a verdade da Bíblia. Por exemplo, nos nossos dias a gente tem igrejas que estão aceitando o casamento homossexual, por exemplo, que é uma coisa claramente condenada, não tem como dizer diferente dentro da palavra de Deus, e não tem como fugir disso. Mas tem pastores aí que estão ensinando esse tipo de coisa. E era o que estava acontecendo, era sobre o que Pedro estava falando, né? E ele fala que Deus é justo. Deus não poupou nem mesmo aos anjos que se colocaram contra ele no céu, mas que os condenou e os colocou prisioneiros. E eles estão em prisão aguardando o julgamento final. E Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra ele. Deus não poupou o povo antigo. Deus, por exemplo, destruiu todo mundo através do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, porque Noé era justo. Ele cita também o exemplo de Ló, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era conhecida especialmente pelo pecado do homossexualismo, né? Existe um fato lá em Gênesis que mostra o cúmulo do absurdo da atitude deles. 2 anjos vieram visitar Ló e os homens queriam atacar e violentar os anjos. E Ló ofereceu as filhas dele, que eram virgens, para serem violentadas. E eles, não, nós queremos os homens. Era assim, esse nível de depravação. Por causa desse nível de depravação, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas protegeu a Ló porque Ló era justo. E assim como Deus protegeu a Ló e a Noé, Pedro diz, Deus nos protege hoje em dia, né, de cairmos e de errarmos também. E muitos dos comentaristas, incluindo Spurgeon, que foi um dos mais famosos pregadores de todos os tempos, ressaltam essa comparação, que para os anjos não houve graça.
Eles pecaram e imediatamente foram punidos, enquanto que para nós, seres humanos, criados à imagem de Deus, Deus criou todo um plano de salvação. E existe um contraste enorme entre a atuação de Deus em relação aos anjos e a atuação de Deus em relação aos homens. E como Ele criou o plano de salvação, e mesmo que nós caiamos em algumas tentações, nós temos o plano de salvação para nos libertar e para nos resgatar, né? E Spurgeon fala que esse amor de Deus, essa proteção especial de Deus para a raça humana, deve nos motivar a viver uma vida mais digna, né? Já que Deus fez esse sacrifício todo, né? Mandando o seu Filho, e Jesus em particular, fez esse sacrifício de sofrimento tão grande, se tornando homem, se esvaziando da divindade e vindo até a terra. Então, muito mais nós devemos nos esforçar para permanecermos firmes, né? E aí ele vai dizendo sobre a justiça divina e sobre as características desses falsos líderes, como eles são adúlteros, como eles tentam perverter as pessoas que são fracas, como eles podem ser populares, né? Quantos pastores aí pregando absurdos, mas eles são famosos, estão aí na TV, estão fazendo fortunas. E o fato de um pastor ser famoso não quer dizer nada, gente. Não sigam um pastor porque ele tem fama. Você tem que ler a Bíblia, entender a verdade e entender se aquele pastor está falando da verdade bíblica ou está falando coisas que não estão na Bíblia, né? A Bíblia é a nossa, como eu posso dizer, a nossa referência, né? Do que é verdade e do que não é verdade. De quem é um líder e um pastor verdadeiro e quem não é um líder e pastor verdadeiro. Então, os sinais desses líderes é que eles são adúlteros, eles têm ganância, eles querem ganhar dinheiro, eles querem tirar vantagem das pessoas, eles são enganadores. E Pedro vai descrevendo, e Pedro vai falando que o julgamento de Deus sobre a vida dessas pessoas é certo, né? E que essas pessoas são como cachorros. Ele termina esse capítulo dizendo isso, são como cachorros que voltam ao próprio vômito, né? Pessoas que conheceram a verdade, que sabem da verdade e que deturpam a verdade e voltam à pecaminosidade, né? E falam de liberdade, mas na verdade eles são escravos dos próprios desejos pecaminosos e voltaram ao primeiro estado pecaminoso, né? Então, é um capítulo assim duro, falando de coisas duras de se ouvir, mas a verdade precisa ser dita e os alertas precisam ser feitos. Então, entendam 2 Pedro como um alerta, para a gente não cair na fala desses falsos mestres que continuam a aparecer e que vão continuar aparecendo enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Então, que fique a dica. Vamos estudar a Bíblia, vamos entender a vontade de Deus e vamos observar quem são os líderes que são fiéis à palavra de Deus e quem são os líderes que não são. E vamos nós mesmos tentar permanecer firmes, né? Colocar todo o nosso esforço em permanecer firmes. Porque Spurgeon, no seu comentário, ele também fala isso, né? Que vejam que até os anjos que viviam no céu, em santidade, eles não tinham o demônio para perturbá-los, né? Mas até eles que estavam no céu, se até eles caíram, quanto mais nós podemos cair. Então não existe isso de você se achar super santo e achar que com você não vai acontecer, que você não vai cair. Todos nós somos vulneráveis e entender a nossa vulnerabilidade vai ser a nossa força. Então que a gente vigie, porque se até os anjos caíram, nós também podemos cair. Então que a gente fique atento e que a gente permaneça firme na palavra. Essa é a mensagem de 2 Pedro 2 e que para tanto Deus nos abençoe.